O que você imagina que tornou a Igreja de Jerusalém tão especial e impactante em sua época? Como você entende a expressão perseverar na comunhão e por que isso é essencial para a igreja hoje? Como podemos aplicar os exemplos da Igreja de Jerusalém na nossa vida e comunidade hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, espero que todos estejam bem, debaixo da graça, do poder do Senhor. Para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje é a lição 2. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ato capítulo 2, versículo 42. A verdade prática nos diz assim: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Objetivos da lição: explicar o fundamento da Igreja de Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã e aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o conhecimento e a adoração. Para você que está iniciando como professor na escola bíblica dominical, os objetivos da lição que aparecem no início de cada estudo na revista da CPAD são fundamentais para o sucesso da sua aula. Eles funcionam como uma bússola, indicando o que você deseja alcançar com seus alunos ao final de cada aula. Eles são importantíssimos. Eles direcionam o ensino. Os objetivos mostram claramente o que precisa ser ensinado e aprendido. Isso ajuda você a não se perder nos detalhes e focar nos pontos centrais da lição. Eles facilitam a preparação. Ao entender o que se espera alcançar, fica muito mais fácil organizar o conteúdo e escolher as ilustrações dinâmicas e fazer perguntas direcionadas ao tema. Ajudam na avaliação. No final da aula, você pode se perguntar: meus alunos compreenderam isso? Se a resposta for sim, os objetivos foram alcançados. Isso te ajuda a perceber se a aula foi eficaz ou se algo precisa ser reforçado. E promovem também a unidade na EBD. Quando todos os professores de uma classe ou igreja seguem os mesmos objetivos, a escola dominical caminha unida, com um ensino consistente e bem direcionado. A introdução na revista nos diz assim: por ser a Igreja Mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. A palavra-chave é modelo.
Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, é muito importante que você faça isso. Curta, comente, compartilhe, porque essa plataforma YouTube ela vai entender que esse canal tem alguma relevância e vai indicar para novas pessoas. E sempre lembrando que os slides que aparece aqui ao lado, o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo, está em azul. Você vai clicar, ele vai abrir para você e você vai baixar, professor, e poderá usar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1, uma igreja com sólidos alicerces. Subtópico 1, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. A igreja que nasceu no Pentecostes em Jerusalém não foi uma comunidade desorganizada ou sem direção. Pelo contrário, ela surgiu com uma base sólida, doutrinada e espiritual, fundamentada diretamente nos ensinamentos de Jesus transmitidos aos apóstolos. Na cultura judaica da época, os mestres tinham discípulos que seguiam seus ensinamentos de forma rigorosa, decorando textos e imitando seus comportamentos. Os apóstolos, formados na tradição judaica, entenderam que a missão da igreja não era apenas espiritual, mas também educacional e formativa, moldando o caráter e a conduta dos novos crentes. O próprio termo usado em Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, tem origem na palavra grega didaquê, que significa ensino, instrução contínua, transmissão sistemática de conhecimento. Isso mostra que desde o primeiro dia a igreja não se reunia apenas para orar e louvar, mas também para aprender, estudar, compreender e viver os princípios ensinados por Cristo. Uma curiosidade interessante é que, segundo os registros históricos, a cidade de Jerusalém possuía cerca de 400 sinagogas na época, que também funcionavam como escolas de ensino da Torá, a lei. Esse modelo de ensino comunitário foi naturalmente adotado pela igreja cristã primitiva, que se reunia nas casas, partia o pão e se dedicava ao ensino. Eles compreenderam que não bastava apenas crer, era necessário ser transformado pela verdade da palavra. Portanto, a doutrina não era algo teórico ou pesado, mas um caminho prático para que cada cristão se parecesse mais com Cristo. E esse é o verdadeiro sinal de uma igreja genuinamente cristã, uma comunidade que reflete o caráter de Jesus através da palavra ensinada, vivida e compartilhada. Subtópico 2: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discipulado é alguém O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada nem tampouco discipular. A expressão perseveraram na doutrina dos apóstolos reflete algo muito mais profundo do que simplesmente frequentar reuniões ou ouvir mensagens. Ela descreve um modelo de discipulado ativo, contínuo e comunitário, que foi a base da expansão e fortalecimento da igreja primitiva. Na cultura judaica do século I, o ensino rabínico funcionava de forma muito prática e relacional. Os discípulos não apenas ouviam os mestres, mas viviam com eles, observavam seu comportamento
relacionamento, participavam das tarefas diárias e aprendiam através da convivência e do exemplo. Esse mesmo modelo foi adotado por Jesus com os 12 e posteriormente pelos apóstolos com a igreja. Isso mostra que não era um ensino teórico, mas algo que transformava o caráter, a visão de mundo e o comportamento dos discípulos. Uma curiosidade interessante é que no primeiro século não havia templos cristãos, apenas reuniões nas casas. Nesses encontros haviam três elementos principais: doutrina dos apóstolos, que seria o ensino, comunhão, vida em comunidade, partir do pão, e orações, culto e espiritualidade. O discipulado era tão forte e intencional que, mesmo sem templos, seminários ou recursos modernos, em poucas décadas, o cristianismo se espalhou por toda a Judéia, Samaria, Ásia Menor, norte da África e Europa. Quando a igreja perde esse foco no discipulado, ou seja, quando para de ensinar e formar discípulos que vivem aquilo que aprenderam, ela deixa de ser relevante espiritualmente e socialmente. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada nem discipular outros. Isso gera crentes sem raízes, vulneráveis a heresias, modismo e frieza espiritual. Por isso, perseverar na doutrina dos apóstolos não é apenas estudar, mas viver, praticar e transmitir geração após geração os ensinamentos de Cristo. Subtópico 3: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Vemos que essa igreja nasceu centrada não apenas no ensino, mas também na comunhão genuína e na prática da piedade através da oração. Os textos de Atos 2:42 mostram que perseveravam na comunhão. Isso carrega um peso muito maior do que simplesmente estar junto fisicamente. A palavra grega usada ali é koinonia, que significa muito mais do que amizade ou socialização. Ela descreve uma parceria espiritual, uma vida compartilhada, onde as alegrias, as dores, os recursos, a fé, até os desafios eram vividos em unidade. Uma curiosidade histórica aqui, que no mundo greco-romano predominava uma cultura altamente individualista e hierárquica, onde ricos e pobres, judeus e gentios, homens e mulheres não se misturavam. A igreja primitiva quebrou essa lógica social, formando uma comunidade revolucionária, onde não havia distinção de classes, etnias ou status. Essa vida relacional evitava que a igreja caísse em um mero ativismo religioso. Havia trabalho, havia missão, mas também havia tempo para partilhar a vida, ouvir, ajudar e edificar uns aos outros. Além da comunhão, a igreja de Jerusalém era marcada por uma vida intensa de oração. A oração não era um evento ocasional, mas um hábito diário e essencial. Eles entendiam que sem a dependência de Deus, nenhuma relação, missão, ensino se sustentaria. Pedro e João iam à hora nona, que seria as 3 horas da tarde, que era uma das 3 horas tradicionais de oração no templo, mostrando que mantinham a disciplina espiritual do povo judeu, agora iluminada pela fé em Cristo. Quando surgiram demandas práticas, como a distribuição de alimentos em Atos 6, os apóstolos priorizaram
nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Em momentos de crise, como a prisão de Pedro, a igreja não se organizou para protestar, mas para orar ininterruptamente. Essa união entre comunhão e oração fazia da igreja uma comunidade viva, forte, resiliente e cheia do Espírito. Quando uma igreja perde o equilíbrio entre doutrina, comunhão e oração, ela se torna ou fria e teórica ou ativa, porém vazia espiritualmente ou ainda emocional, mas sem profundidade bíblica. A igreja saudável precisa dessas três colunas funcionando juntas. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Tópico 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Subtópico 1. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. O batismo sempre foi mais do que um simples ritual. Na igreja que nasceu no Pentecostes, o batismo era entendido como o sinal visível de uma transformação interior. Quando Pedro pregou e o povo perguntou: "Que faremos, irmãos?" A resposta foi direta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Uma curiosidade aqui também que o batismo não era algo totalmente novo para os judeus. Eles já praticavam rituais de purificação com água chamados de mikvah, que eram banhos cerimoniais usados antes de certos atos religiosos, como entrar no templo ou celebrar festas. Esses banhos representavam purificação e separação para Deus. O batismo cristão, porém, ganhou um novo significado. Deixou de ser apenas um ato de purificação externa para se tornar um símbolo público de arrependimento, fé e compromisso com Jesus Cristo. Era um rito de passagem onde o convertido dizia ao mundo que havia morrido para o pecado e ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Tem uma importância espiritual e social do batismo. Naquele contexto, se batizar não era uma decisão fácil. Para muitos, especialmente judeus, isso significava romper com tradições religiosas antigas, enfrentar perseguições familiares, sociais e até políticas, ser identificado publicamente como seguidor de Cristo. Portanto, o batismo era muito mais do que um simples ato cerimonial. Era um ato de coragem, fé e testemunho que representava arrependimento dos pecados, fé na obra redentora de Jesus e compromisso com a nova comunidade da fé, e um testemunho público de transformação. A igreja primitiva ensinava que ninguém deveria ser batizado sem consciência e arrependimento. Batismo sem conversão não passava de um ritual vazio. Por isso, desde o início, o ensino era claro: arrependei-vos e sede batizados. O batismo, portanto, continua sendo até hoje um dos principais marcos da fé cristã, uma declaração pública de que alguém morreu para a velha vida e nasceu de novo em Cristo. Subtópico 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão.
A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Turgee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos combinar- combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. A expressão partir do pão não se referia simplesmente a uma refeição comum, mas à prática da ceia do Senhor, onde os cristãos lembravam o sacrifício de Jesus na cruz. Nos primeiros séculos, a ceia estava intimamente ligada às chamadas festas do amor, que eram refeições comunitárias, onde os cristãos não só comiam juntos, mas também repartiam seus alimentos com os necessitados. Durante essas reuniões, no meio da refeição, eles separavam um momento solene para lembrar o corpo e o sangue de Cristo, simbolizados pelo pão e pelo vinho. A ceia era uma prática diária e comunitária. Os primeiros cristãos participavam do partir do pão todos os dias, especialmente enquanto estavam reunidos nas casas. Isso mostra que para eles, a ceia não era um ritual distante, ocasional ou meramente formal. Era um ato de adoração, comunhão e memória viva da obra redentora de Cristo. Participar da ceia significava renovar o compromisso com Cristo e com a comunidade de fé, lembrar da morte de Jesus e proclamar a sua ressurreição e volta. Praticar o amor, o perdão e a unidade no corpo de Cristo. Então, a ceia, quando celebrada de forma consciente, mantém viva a memória da cruz e da graça de Deus. Porém, quando perde seu sentido espiritual e se torna apenas um ritual, a igreja corre o risco de se afastar do centro do evangelho. Por isso, a igreja de Jerusalém nos ensina que perseverar no partir do pão não é apenas cumprir uma tradição, mas voltar constantemente ao coração da fé cristã e da obra redentora de Jesus. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor eram reverentemente observados. Tópico 3, uma igreja modelo. Subtópico 1, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais do grego terás e maravilhas do grego semeion são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. A igreja de Jerusalém não era apenas uma igreja, uma comunidade de ensino, comunidade ou comunhão e oração, mas também uma igreja marcada pela reverência e presença de Deus e pelas operações dos dons do Espírito Santo. O texto nos mostra que em cada alma havia temor. O termo grego usado aqui é phobos, é a raiz da palavra fobia e pode indicar tanto um medo racional quanto um medo mais profundo ou irracional. Não era um medo comum, mas sim um temor santo, fruto da consciência de que Deus estava agindo ali com poder, através dos sinais da comunhão e da atuação do Espírito Santo. Era um ambiente de profunda reverência e respeito espiritual.
O mesmo tipo de reverência aparece quando Moisés se aproxima da sarça ardente e Deus diz: Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse senso do sagrado acompanhava a igreja primitiva, que tinha plena consciência de que Deus estava presente no meio deles. Havia reverência, poder sobrenatural. Esse ambiente de reverência não anulava o poder, muito pelo contrário, ele era o terreno fértil para manifestações de dons espirituais. Lucas registra que havia muitos sinais e maravilhas. As palavras usadas no texto aqui, sinais, que evidências visíveis do agir de Deus, como curas, libertações e milagres, maravilhas, atos que despertavam admiração, surpresa e reverência, mostrando que aquilo não vinha dos homens, mas do próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo usava extremamente essas palavras em Romanos 15:19 para descrever como os dons espirituais acompanhavam e confirmavam o avanço do evangelho. Os dons não eram enfeites, eram ferramentas. Na igreja primitiva, os dons espirituais não eram um exibicionismo espiritual, mas confirmação da pregação do evangelho. Cuidado com os necessitados através de curas e libertações, sinal de que Deus estava presente, agindo no meio do seu povo. O temor, que é a reverência, e os dons, que é o poder, andavam juntos. O ambiente espiritual era de profundo respeito e santidade de Deus, mas também de ousadia na fé e de experiências sobrenaturais. Hoje, muitos ambientes religiosos correm dois riscos: perder a reverência, transformando o culto em mero entretenimento sem consciência do sagrado, ou, por outro lado, abandonar os dons espirituais, tornando-se frios, secos e racionais demais. A igreja primitiva nos ensina que uma comunidade cheia do Espírito é aquela que vive com temor, reverência e poder, onde a presença de Deus é real, perceptível e manifesta. Subtópico 2: uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma de suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A Igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Uma das características que torna uma igreja verdadeiramente relevante e viva é o seu poder de acolher pessoas com suas histórias, dificuldades e diferenças. A Igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã, é um exemplo vivo dessa prática. No livro de Atos, lemos que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa expressão revela um modelo radical de vida comunitária que ia muito além do simples convívio. Era a partilha verdadeira, generosa e desinteressada. Naquela época, as tensões sociais eram enormes. Conflitos entre judeus e gentios, ricos e pobres, estrangeiros e locais. Mesmo assim, a igreja primitiva conseguiu criar um ambiente onde as barreiras culturais, econômicas e sociais eram quebradas pelo amor e pelo compromisso mútuo. Havia acolhimento, havia um ato intencional e transformador. Ser acolhedor não é algo automático, requer humildade para abrir espaço para o outro, empatia para entender suas dores e alegrias, generosidade para partilhar recursos e tempo, compromisso em integrar e fazer parte da vida da comunidade. Essa atitude faz com que as pessoas não se sintam apenas visitantes ou participantes, mas membros da família de Deus, pertencentes e valorizadas. É um desafio para a igreja hoje. Vivemos num tempo em que o individualismo e a cultura do eu primeiro prevalecem, dificultando o verdadeiro acolhimento. A Igreja de Jerusalém nos chama a quebrar essa barreira e ser uma comunidade que abraça.
os que sofrem, os que são marginalizados, os que estão buscando, os que estão ainda não, que não ainda entenderam a fé, mas querem pertencer. Ser uma igreja acolhedora não é apenas uma característica desejável, mas um mandamento prático do Evangelho, que transforma vidas e constrói comunidades fortes, unidas pelo amor de Cristo. Subtópico 3: uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineu, é o mesmo tempo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar, é uma expressão de rendição e total entrega e o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. A Igreja de Jerusalém não era apenas um grupo de pessoas reunidas para estudar e se ajudar, ela também era uma comunidade vibrante de adoração. Louvar é mais que música, é uma entrega profunda. Louvar, portanto, não era apenas cantar com alegria, era uma expressão profunda de rendição, gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. Significava reconhecer a grandeza e os feitos poderosos de Deus na vida pessoal e comunitária, celebrar as bênçãos, o poder divino que se manifestava na igreja e no mundo, manifestar uma atitude de coração que se rende inteiramente ao Senhor. A adoração era um estilo de vida. Na igreja primitiva, louvar a Deus estava integrado a toda a vida, nos cultos, nas reuniões de oração, na comunhão diária. Essa adoração contínua fortalecia a fé, esperança e o amor entre os irmãos. Hoje, muitas igrejas podem confundir adoração com entretenimento ou apresentações artísticas. A Igreja de Jerusalém nos lembra que adorar é reconhecer que Deus, quem Deus é, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. A conclusão na revista nos diz assim: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. A Igreja de Jerusalém nos oferece um modelo inspirador para a vida cristã e comunitária. Ela foi uma igreja fundamentada na doutrina sólida dos apóstolos, marcada pela comunhão genuína, piedade constante, reverência ao sagrado, dons espirituais atuantes e um espírito acolhedor e adorador. Essa igreja nos mostra que a verdadeira comunidade cristã não é apenas um grupo de pessoas que se reúnem, mas um corpo vivo que busca crescer no conhecimento de Cristo, vive em profunda comunhão, cultiva a oração e a adoração, demonstra amor prático e manifesta o poder do Espírito Santo. Possamos aprender com esse exemplo para sermos hoje uma igreja fiel, comprometida, acolhedora e cheia do Espírito, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas e em nossa comunidade. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um resumo EBD. A paz do Senhor a todos.